Jesus, a oração e seus discípulos. Lucas capítulo 18, versículo 1 diz: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. O termo oração, em seu sentido mais lato, inclui todas as formas de comunhão com Deus. Abrange a adoração, o louvor, o agradecimento, a súplica e a intercessão. Contudo, o ensino categórico das Escrituras sobre o assunto da oração trata principalmente dos dois últimos aspectos. A importância da oração só pode ser aquilatada pelo destaque que lhe é dado nas Escrituras e nas vidas daqueles que têm sido notavelmente usados por Deus. A Bíblia revela que em tudo que Jesus ia fazer, primeiro ele orava. Jesus orou antes de escolher os seus apóstolos, Lucas 6, versículo 12 e 13. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. É comum em tempos odiernos vermos essa falta de preocupação. Os líderes ministeriais não se dão mais a essa prática, a prática de orar para Deus lhe mostrar pessoas exatas para exercerem cargos na sua obra. Vão colocando qualquer um pelos motivos mais banais, tais como porque é um dizimista, porque é eloquente, porque é crente há muito tempo, porque é filho de pastor, porque tem carro, porque mora perto da igreja, porque é meu amigo há muitos anos. Tolos imbecis. Não sabem que quem contrata e assina a carteira do trabalhador é o dono da firma? Quem contrata e assina o termo de responsabilidade por sua obra é o próprio Deus. Mesmo que no meio dos 12 haja um Judas Iscariote, saiba que ele sabe o que faz. E que não podemos deixar em hipótese alguma a prática de buscar a Deus em oração para a escolha de obreiros para a sua obra. Jesus orou para escolher seus obreiros, mas não somente para escolher. Jesus também orou por fé em seus discípulos. Lucas 22, 31, 32. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, vos roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Os líderes ministeriais, além de orar na escolha de seus obreiros, também devem, sem dúvida alguma, orar por eles. Uma vez que, como líder espiritual, sabe que Satanás, este terrível adversário, fará de tudo para destruir a fé dos obreiros. A fé é o aspecto positivo da verdadeira conversão, é o lado humano da regeneração. Pelo arrependimento, o pecador abandona o pecado e pela fé ele se volta para Cristo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A vida cristã é essencialmente uma vida de fé. Por conseguinte, com esse princípio ausente ou inoperante, um obreiro não pode ser verdadeiramente um obreiro normal. A fé é a qualidade fundamental, é o fator medianeiro que torna possível a corporificação de todas as demais graças cristãs. Lembre-se, líderes ministeriais. Disse Jesus a Pedro, seu obreiro: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus orou para que seus discípulos fossem guardados, João 17,15. Não peço para que os tires do mundo, e sim para que os guarde do mal. Vejam que exemplo de líder é Jesus. Sabia que na sua ausência aumentaria o risco para os seus obreiros. Os ataques do adversário seriam maiores e com mais intensidade. A fim de dissipar a obra iniciada por Jesus. São ataques que viriam de toda parte e nas mais diversas áreas. Na vida secular, no lado espiritual, do lado religioso, do lado dos compatriotas, do lado dos estrangeiros, no meio dos próprios companheiros. Prevendo isso foi que Jesus, na sua oração, na última Santa Ceia, com seus obreiros, ele disse: Pai, guarde-os do mal. Há quanto tempo você, líder, não tem feito esse tipo de pedido para Deus em relação aos seus obreiros? Perceba que hoje a palavra te cobra. Jesus também orou para seus discípulos viverem em harmonia entre si. João 17,13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Quando os obreiros têm alegria completa entre si, tudo vai bem.
Os trabalhos na igreja vão de vento em popa: a salvação de almas, a batismo no Espírito Santo, a cura, a libertação, a revelação, a comunhão. A alegria do Senhor é a força desses obreiros. A glória de Deus nesta igreja é patente. Mas quando falta esse item, o quadro dessa igreja é outro. Os trabalhos parece que ficam emperrados. É difícil de se ver salvação de almas. Não há batismo no Espírito Santo, não há cura, não há libertação, não há revelação e muito menos comunhão. Só há alegria para aqueles obreiros que fazem parte da panela do líder. A glória de Deus mal se vê naquele lugar. Faltou a harmonia entre os obreiros. A única solução é a oração. E que se comece com o líder para que todos os demais se agreguem em volta dele e orem por harmonia também. Jesus, a oração e seus discípulos. Jesus orou para que seus discípulos participassem da sua glória. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que tu me deste. Jesus quer que seus obreiros se tornem co-participantes da sua glória. Todos aqueles que deram continuidade à sua obra, ainda que pagaram com sua própria vida, todos devem estar com ele. Jesus não centraliza as honrarias só para si. Vejam que ele é magnânimo o suficiente para reconhecer, por menor que seja a obra, o sacrifício dos seus obreiros. Lembre-se que ele lembrou das poucas moedas depositadas pela viúva, das poucas palavras defensivas de um ladrão para com o outro na crucificação. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem é inocente. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Da carta ao pastor de Filadélfia: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aprendam isso, líderes ministeriais, a reconhecerem o trabalho de seus obreiros, por menor que seja. Se é feito com amor, reconheça. Uma igreja grande é o que é, foi porque muitos trabalharam para isso. Portanto, a glória não pode ser só para um, mas sim para todos, e em especial para Jesus. E por fim, amados, Jesus orou dando exemplo aos discípulos. Mateus 6, verso 9, parte A. Portanto, vós orareis assim. Havia necessidade e motivo de oração na vida do Filho de Deus, o que torna evidentemente necessária na vida de seus obreiros. Há muitas coisas que Deus outorga e que o crente recebe exclusivamente por meio da oração. O alvo da oração é o ouvido de Deus. Aí está, amados, um dos grandes problemas nos obreiros e, consequentemente, na igreja é a falta de oração. Essa tem sido a tragédia de muitas igrejas, pois cada dia que passa, a oração se torna a ocupação de um número muito pequeno de crentes. Do obreiro ao porteiro, a sua falta é sentida. Uma coisa é certa: podemos conseguir um avivamento sem cantores, mas jamais sem oração. É hora da igreja voltar a ser o círculo de oração que era no princípio. Lembre-se bem que os obreiros que oram e que são doutrinados, o avivamento na vida deles é permanente. A glória de Deus nunca se afastará dele. O obreiro deve orar pelo seu próprio favor, a favor dos demais crentes, pelos ministros e mensageiros do evangelho, os principiantes na vida cristã, pelos governantes, por Israel, por aqueles que os maltratam, por todos os homens. Devemos orar sempre, em todas as ocasiões e sem cessar. A glória de Deus deve ser o motivo de todas as nossas orações, como também em todos os setores de nossa vida e serviço. Aprendam isso, obreiros. Jesus, a oração e os seus discípulos.